Não se contente com o que você aprendeu até ontem. Acho que eu vou contar agora a história que eu considero mais interessante em relação ao meu aprendizado desde 2015 até hoje. Essa frase eu aprendi lá hoje e eu percebo que esse foi uma das melhores coisas que eu aprendi no dia de hoje, dia 6 de maio de 2025. Mas lá em 2015 eu aprendi algo que mudou a minha vida para sempre e eu nunca esqueci disso. Eu aprendi que o mundo ele não faz parte do que eu conhecia até então. Boa parte do que eu achava que eu conhecia não era real. Era apenas quase um conto de fadas criado por mim mesmo, endossado pela maneira como a gente via o mundo ali por aquela época. E isso quer dizer o quê? Em 2015, eu tinha uma mania de ficar corrigindo as pessoas que eu achava que eu sabia português mais do que elas. Questão de gramática, questão ortográfica. Então eu tinha a preponderância de achar que eu estava corrigindo as pessoas de uma maneira correta. E isso mudou em 2015. Até então, anos anteriores, 2011, 12, 13, 14, eu fazia isso. Assim, não era de maneira recorrente, né? Como se eu vivesse para isso, não. Mas sempre quando eu via essa oportunidade na hora de conversar com alguém por mensagem, SMS na época, eu corrigia. Porque eu achava que eu estava fazendo algo de valor, uma coisa interessante de se fazer, mas eu não estava. Eu só percebi isso anos depois, em 2015, quando eu estudei bastante sobre português, a língua portuguesa, sobre gramática. Eu li o livro de gramática do começo ao fim da escola, porque eu percebi então que eu tinha sido enganado por mim mesmo. Eu estava tentando corrigir as pessoas quando eu percebi que eu não sabia daquilo que eu mesmo estava corrigindo. Tinha palavras que eu não lembro quais, mas que eu corrigi a pessoa que escreveu errado. Eu também corrigi errado. E ainda assim acreditando veementemente naquele meu erro. E isso mudou quando, né, eu tinha ali 17 anos, naturalmente. As coisas vão mudando com o tempo. E ainda bem que eu fui alguém até esse ano e a partir disso as coisas mudaram. Eu percebi que por isso eu não conhecia nada sobre nada. Se eu estava tendo a certeza de que eu estava corrigindo alguém e eu de fato estava corrigindo ela, ou seja, eu estava levando ela para um conhecimento correto, e eu percebi que isso não era real, então o que mais que eu acredito que não é real? E eu tive realmente essa crise por causa de gramática. Eu tive essa, ou seja, foi um pequeno estopim, foi uma coisa pequena, só que foi um grande estopim para eu mudar a forma como eu penso. E aí, quando eu percebi que eu não sabia de nada mesmo, tal como Sócrates lá na Grécia Antiga, eu comecei a estudar veementemente sobre tudo. E eu tinha que ter um ponto de partida. O ponto de partida foi que em 2015 mesmo, eu comprei no final daquele ano, porque quando eu tive essa epifania, esse grande insight, foi no começo de 2015. No final dele, eu comprei um livro, por acaso, inclusive, eu não conhecia. Então eu estava ali explorando as coisas novas, conhecimentos novos, e eu encontrei esse livro, O Mundo de Sofia. Quando eu comprei esse livro, eu já me peguei lendo ele na porta da livraria, sentado no banco mesmo que tinha ali pelo shopping daqui da cidade. E esse livro, ele, tal qual a gramática tinha me feito desacreditar das coisas que existem e do que eu acredito, esse livro me fez fazer as perguntas corretas sobre esses meus questionamentos sobre a própria existência e sobre tudo que existe, né? Sobre quais conhecimentos eles são verdadeiros ou eles são apenas fruto da nossa cabeça. Quando eu comecei a ler esse livro, ele tem 550 páginas, cerca de 550 páginas. Eu li esse livro em 5 dias, mas eu ainda demorei para ler, porque eu fiquei com medo da metade do livro. É um livro tão assustadorosamente bom que eu não queria parar de ler, né? Isso já faz 10 anos, era o tempo em que eu era um leitor bem ávido. Então, eu falo que eu demorei para ler porque era tão real, era tão vívida as histórias, era tão vívida a dinâmica de leitura, era tão
incrível a capacidade do autor em descrever como eu estava me sentindo ao ler o livro sobre filosofia, e quando ele falava sobre: caro leitor, você consegue perceber que o livro está acabando porque você está sentindo o resto das páginas nos dedos, e falar isso é como se estivesse falando diretamente comigo, né? Eu estava de fato pegando o livro com as minhas mãos, e aí ele falava: você consegue sentir pela ponta dos dedos que o livro está acabando, e aí estava acontecendo algo muito incrível no livro. E esse tipo de coisa, tu fica assim, caramba, é como se tu tivesse uma conversa lá do ano de 1994, quando o ano lançou, e em 2015 que eu tava lendo, ou seja, bastante anos aí, entre a criação do livro e a minha leitura. E eu fiquei impressionado com a capacidade de conhecimentos que eu aprendi ali. Se a gramática me fez perceber que eu estava errado sobre muitas coisas, ler esse livro me fez perceber que eu estava no caminho certo para um verdadeiro conhecimento. E com toda certeza eu vou trazer aqui nesse canal e para mim isso é uma obrigação de vida mesmo, uma obrigação de vida. Eu quero criar aqui nesse canal um resumo detalhado, por mais que detalhado e resumo não tem como caber na mesma frase, mas um grande resumo detalhado sobre esse livro, trazendo todos os capítulos, todos os filósofos de cada capítulo, todas as grandes ideias e as pequenas ideias, todas as grandes parábolas e as pequenas histórias que são contadas nesse livro, uma tentativa de aprofundar tanto os personagens como a série, a minissérie que foi criada lá da Noruega, que é da onde o autor é, que eu cheguei a assistir e eu acho interessante, mas claramente não condensa tudo o que o livro consegue. Então, são 550 páginas que eu quero que todo mundo que assiste esse canal consiga perceber um pouco do que eu senti ao ler tamanho conhecimento em poucas páginas, né? E que até hoje eu leio, não tanto, mas eu já li 3 vezes esse livro, e eu sempre quis que todo mundo que eu pudesse oferecer esse livro, eu oferecia para ler. E pelo menos 3 pessoas eu tenho certeza que leram do começo ao fim o meu próprio livro, e isso me deixa extremamente contente de saber que eu compartilhei conhecimento. E eu vou até pegar aqui o livro, que eu acho que é importante. Esse livrinho aqui, lindo e maravilhoso, que inclusive tá bem surrado. Ele é muito... Eu acho, na verdade, ele não é bem construído, esse livro. Ele tá assim, ó, de tanto ficar aberto. Mas é o seguinte, ele tá até meio sujo aqui no meio, que naturalmente ele já foi lido muitas e muitas vezes. E eu acho que essa é a aparência correta de um livro usado. Não é numa estante pegando poeira. Esse livro foi usado exaustivamente, foi abstraído o que ele pode oferecer de uma maneira incrível. E, para finalizar, eu quero ler uma pequena parte aqui dele que eu acho bem importante. Resumindo, um coelho branco é retirado de uma cartola. Como é um coelho enorme, esse truque leva bilhões de anos para acontecer. Na ponta dos pelinhos nascem todas as crianças, e como elas se encantam com esse truque de mágica. Mas, à medida que envelhecem, elas vão afundando lentamente para a base dos pelos do coelho, e por lá ficam, tão confortáveis que jamais ousarão subir de volta para a ponta dos pelos. Somente os filósofos ousam retomar essa jornada perigosa rumo à fronteira da linguagem e da existência. Alguns deles escorregam e despencam no caminho, mas outros se agarram bem aos pelos do coelho e lá do alto gritam para serem ouvidos pelos que ficaram ali embaixo, acomodados na pelagem macia do coelho, refestelando-se com boa comida e bebida. Senhoras e senhores, gritam eles, estamos flutuando pelo espaço. Mas ninguém ali presta atenção no que gritam os filósofos. Puxa, mas que gente mais barulhenta, dizem. E seguem conversando como antes. Será que você poderia me passar a manteiga? Qual é o saldo da poupança que temos no banco hoje? Agora voltando um pouco para finalizar de verdade. Essa frase, ela é falada para uma criança de 14 anos. Para exemplificar o que é a parábola
que Platão conta na Voz de Sócrates sobre a teoria do conhecimento. Não a teoria do conhecimento especificamente, mas sobre como a gente... que tipo de conhecimento a gente pode ter acesso. Eu posso dizer que, no caso é o termo da alegoria da caverna aqui. Eu posso dizer que até 2015 eu estava nessa caverna aqui, nessa caverna literária, nessa caverna gramatical. E eu consegui sair por causa disso, né? E eu consegui entrar em um lugar de luz, no sentido figurado, mas a luz do conhecimento, né? Que me tirou dessa caverna gramatical aí que eu entrei. E foi uma coisa maravilhosa de ter acontecido, porque se não fosse pela minha arrogância de achar que eu sabia, eu iria continuar tentando, eu ia continuar achando que eu continuava sabendo das coisas. Se eu não tivesse a humildade de entender que eu estava errado, até hoje eu poderia ser a pessoa que corrigia outras pessoas, gramaticalmente falando, só para ter o prazer de que eu estava correto. Quando, na verdade, quando tu vai estudar filosofia, tu percebe que dar a resposta correta talvez seja a maior dificuldade de todas ou uma coisa impossível, porque o mais importante não é dar sempre uma resposta para algo, mas é saber se tu tá indo no caminho certo e se esse caminho certo tem as perguntas corretas para te guiar no caminho rumo ao conhecimento. Esse foi o vídeo de hoje. Até mais.